De que maneira o campo progressista no Brasil pode dar uma resposta a essa crise política e econômica? E a um governo Não, sem dúvida. Não tem tanto a acrescentar ao que falou a professora Maria Paula, mas eu vejo um problema muito sério, que é o que decorre do isolamento. Ora, o isolamento, ele impede ou ele atrapalha em muito o motor da democracia, que é a mobilização social. E ele impede que as pessoas usem o locus por excelência de qualquer sistema democrático, que é a rua. As pessoas não podem ir para a rua reivindicar seus direitos. As pessoas não podem ir para a rua reclamar do governo, não podem ir para as ruas fazer passeatas, fazer protestos. O que, de certa forma, fortalece a saída ou a opção dentro da institucionalidade que nos resta ao poder judiciário, né? Na medida em que o judiciário, então, ele fica como um canal a mais quando o poder executivo, o governo, não responde aos problemas, aos riscos à vida e à saúde de todos nós que enfrentamos. Nós estamos percebendo um protagonismo do judiciário saudável num momento como esse. É o poder que está dando uma resposta e tentando fazer algo em relação ao país nesse momento difícil que passamos. Você também vê isso, professora? Esse protagonismo judiciário é saudável nesse momento para assegurar o direito de viver da população, o Estado de Direito e a democracia brasileira? Eu vejo, eu tenho um pouco de reserva em relação aos avanços do judiciário. Eu escrevi um livro, publiquei um livro coletivo em 2017 chamado Judicialização da Saúde e a Visão do Poder Executivo, justamente para alertar para o fato de que era preciso ouvir o que os governos têm, como é que eles estavam organizando as suas políticas e não cair num risco de o judiciário se substituir a isso. Eu, em 2019, tive num seminário no âmbito da saúde e ouvi alguns números que mostravam que, de fato, estava acontecendo. Aquela judicialização excessiva parecia estar declinando porque o judiciário estava mais inclinado a entender quais eram as políticas do governo, a ouvir os governantes que estavam sendo chamados às ações. Eu acho que esse movimento positivo estava acontecendo. Como eu disse, em 2019... com a chegada desse governo autoritário, o quadro muda de figura. Então, o judiciário passa a ter um papel em muitas ações, além dessa que o doutor André já mencionou, de proibir. Imagina um governo que faz uma propaganda em pleno campanha de isolamento social, faz uma campanha de que o Brasil não pode parar, financiada pelos cofres públicos. É evidente que é um mecanismo de defesa da democracia. Foi muito criticada uma decisão do ministro Alexandre Moraes, contra a nomeação do delegado-geral que tinha ligações com o presidente da República. E eu me coloquei a favor dessa decisão, e parece que essa decisão revelou o acerto, na medida em que ela impôs ao governo o ônus de justificar depois a nomeação seguinte. Quer dizer, é o mecanismo de freios e contrapesos funcionando. Os governos, eles têm a investidura política, isso precisa ser respeitado, mas nós estamos vivendo um momento excepcional de uma agressão à democracia em todos os planos. Um governo que manda o jornalista calar a boca, um governo que faz manifestação diante do Exército, provocando o Exército a ofender a democracia, a desmontar o que é uma conquista do povo brasileiro de 30 anos de democracia. Nós nunca vivemos tanto tempo sob a égide da democracia. Nós temos muito a perder, a população brasileira precisa estar ciente, precisa cobrar dos partidos políticos uma presença, uma resposta. Nós temos urgência de que uma frente ampla em defesa da democracia se organize, se estruture e venha garantir uma transição para um momento melhor, que a gente saia dessa agonia e dessa aflição que a crise política só está fazendo piorar.